This is Growthaholics. Olá pessoal, Pedro Weingärtner aqui, sou o CEO da ACE, bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. Estou aqui com os meus colegas Sullivan Santiago e Vitor Navarrete. Sullivan, o que você faz aqui na ACE? Fala Pedro, beleza? Eu sou responsável aqui por um produto chamado MyInnovation, que é para inovação corporativa, mas eu ajudo a ACE como um todo, né? Se a gente olhar a ACE como uma unidade de inovação, com os dois braços que ela tem, que é o Cortex, né? A nossa unidade de inovação corporativa, consultoria, mais a nossa unidade de investimento e startups, então eu ajudo como um todo a empresa, mas hoje focado especialmente nesse produto que se chama MyInnovation. Boa! E você, Vitor Navarrete? Boa, Pedro. Obrigado. Olá, pessoal. Eu sou responsável pela parte de operações do Cortex, que é a nossa unidade de inovação corporativa, como o Sullivan falou, e faço o time rodar. Então, basicamente, eu faço o bumbo, mantenho o bumbo acontecendo todo dia ali, mantendo a equipe engajada para entregar o melhor resultado para os nossos clientes. E me traz aqui uma coisa interessante. O que é Cortex? Bom, então o Cortex é o nosso braço de inovação corporativa. A gente hoje entra na empresa, entende todos os problemas que ela tem, e a gente desenha soluções bem práticas junto com elas para poder resolver o problema delas. Cortex é Corporate to Exponential, né? Tem uma brincadeira aí que é muito interessante dentro dessa brincadeira aí. Legal, gente. Hoje o nosso tema é workshop com post-it funciona? Essa é a pergunta que a gente se coloca aqui. E a gente é culpado. Nós todos somos culpados, nós todos executamos workshops com post-its quase que semanalmente, se não diariamente. Então a pergunta que a gente fica... E no meio corporativo isso é o prevalente. Qualquer empresa que a gente vai tem uma parede cheia de post-it, tem gente reunida numa sala. Existe muito hype em cima disso. Muito. Né? Virou evidência de trabalho. Né? Eu tenho post-it e mostra que eu estou trabalhando em alguma coisa. E que eu estou inovando. Exato. Dá a sensação de que eu estou inovando. Existem vários tipos de workshops de post-it, a gente vai falar um pouco sobre isso e tal, mas tudo isso tem uma origem, tudo isso tem uma... E não é a 3M, né? A origem do workshop. Tudo isso tem uma origem. Isso vem bem antes, vem lá da década de 50, né, Vitor? Comenta um pouquinho aí da origem disso pra gente tentar fazer um arco aqui para entrar no tema e dizer o que funciona e o que não funciona. Veio desde 1950, então não é uma metodologia muito nova, né? Tem muita gente que acha que isso nasceu de uns tempos para cá, mas a concepção do design em si, da ciência do design, veio desde 1950. Então existe um inventor disso, ele chama Fuller, um cara do MIT, super capacitado, mas foi a primeira vez que ele trouxe vários experts de diferentes especialidades dentro de uma sala para resolver problemas sistêmicos. O primeiro time multidisciplinar aí foi nesse primeiro experimento que ele fez em 1950. Isso se disseminou ao longo do tempo, né? Então, a partir de 1960, principalmente os Estados Unidos começaram a falar mais sobre o que significa design de produtos, né? Então, começou a colocar várias pessoas numa mesa para pensar produtos diferentes, formas de testar, só que ainda no âmbito mais industrial, né? Então, como é que eu faço um protótipo rápido de alguma coisa, testo e tudo mais. Então, isso surgiu um pouco mais atrás. Isso, obviamente, ao longo do tempo, a evolução da internet, de novos modelos de negócio e tal, foram surgindo. Então, novas formas de olhar o consumidor apareceram e, como design thinking mesmo, mais ou menos em 1990, foi quando um cara, o CEO da Ideal, né, o Tim Brown, ele usou dessa concepção do design para se colocar na pele, nos sapatos do consumidor, né? Então usar da empatia e entender melhor o que aquele consumidor, quais são os problemas que aquele consumidor tem na jornada de uso de uma solução ou no seu dia a dia e começar a entender um pouco mais quais seriam possíveis soluções para aquele cara. E aí essa metodologia vem se desenvolvendo ao longo desses 30 anos quase, né? E hoje está bem disseminada no mundo inteiro. Quer dizer, tem muita gente usando Design Thinking. A gente vê muito aqui na ACE, muita gente aparece aqui já com uma profissão
de design thinker, né? Então ela já leva isso como uma profissão de carreira. Só buscar no LinkedIn ali, ver quantos a gente encontra. Né? Tem vários e são pessoas que estão se especializando cada vez mais nisso. Mas aí eu acho que a grande questão é o quanto que isso funciona, até que etapa que isso vai, né? E eu acho que existe um lado positivo do design thinking, como existe também o hype que for formado em cima dele, como se fosse a principal ferramenta de solução de problemas que os clientes têm. A bala de prata, né? A gente acredita que ela vai ser, mas não é só o workshop de design thinking que resolve problemas, a gente ganha entendimento, sempre tem o dia 2 de construir toda a solução que vai endereçar aquilo. Eu sempre falo, né, quando eu dou palestra, eu falo, tem um workshop com post-it, mas a inovação acontece no dia seguinte, é o workshop com post-it. E aí entra muito a confusão do que tipo quais metodologias existem. Hoje tem uma moda aí do design sprint, né, do Google, que é a metodologia de 5 dias. Quer comentar um pouco sobre como é isso? Para a gente entender até o design sprint, voltando ao design thinking, o design thinking ele é uma filosofia. Então ele existe, né, claro, uma linha de raciocínio para que isso aconteça. Então eu vou começar com a empatia, depois eu vou definir quais esses problemas, aí eu vou entender quais são as ideias que podem endereçar aquilo, aí eu vou prototipar e vou entregar. Então o design thinking como um todo, ele olha para isso, né? E a gente vai falar muito sobre divergir para convergir o tempo inteiro durante esse processo. Acontece que quando eu penso o design thinking como filosofia, ele não me diz o como é para ser feito, ele diz o que deve ser feito, né? E aí entra um design sprint, que ele é mais uma receita de bolo. Ele já diz, aqui no primeiro dia você faz isso, no segundo dia você faz aquilo, esse é o entregável, esses são os artefatos, é isso que você tem que sair como aprendizado no fim do dia. E aí, ele com essa metodologia, aí já entra método, né, atrelado à filosofia, ele torna muito mais fácil a vida de quem quer aplicar design thinking. Uhum. Mas ele bebe do design thinking, não tem, é inegável. E eu vejo muita gente, e aí a gente fala um pouco do conceito em si, né? Eu vejo muita gente colocando esforço para criar alguma coisa, usando esse tipo de workshop, mas sem colocar a voz do cliente dentro da sala. E isso é um erro fatal. O design thinking, ele é centrado no ser humano. Eu acho que daí surge a melhor... O design thinking, para mim, tem duas coisas que são principais. Um, é time multidisciplinar, pensando, dando óticas diferentes para aquele problema. E, claro, o cliente no centro, centrado no humano, né? Então, se a gente não coloca esse elemento, perde-se toda a essência do design thinking. Quando o design sprint foi criado, e isso foi criado para resolver problemas de startups que faziam parte lá do Google Ventures, né, dentro do portfólio, eles queriam agilizar a criação, né, de ideias, protótipos e testar isso de uma forma muito mais rápida. Se a gente não colocasse o cliente no centro, essa equação não ia parar de pé nunca, porque eu ia ficar só como especialista indo na tentativa e no erro. E por tentativa e erro, o mundo já conhece isso e a gente já sabe que hoje os problemas são muito mais complexos e custam às vezes muito mais caro para ficar errando, né, nesse tipo. E eu acho que tem um ponto aí de design que a gente fazia muito brainstorming, sempre fez brainstorming, e eu não vejo mais brainstorming sendo feito, sessões de brainstorming, usando o método de brainstorming. Então eu vejo muita gente substituindo o método do brainstorming por alguma dinâmica que se aproxima mais das dinâmicas que o design thinking utiliza, mas que não é fazer design thinking, né? É fazer um brainstorming utilizando as coisas de design thinking. Se fala muito de o design thinking, ele vai descobrir os wants and needs do cliente, ou seja, as necessidades que ele precisa. Então, se você começa a idear e pula essa parte, você está criando algo puramente em achismo, ou seja, sua base é areia, você não sabe se isso realmente vai dar certo, porque você está partindo de um ponto sem qualquer sentido e fundamento, sabe? Às vezes eu acho o design thinking muito raso, né? Você não tem, de fato, a voz do cliente naquela mesa ali. Então, geralmente, o que acontece? Vamos fazer um design thinking com executivos de alguma empresa, legal. Então, a gente coloca os diretores na mesa, etc. A gente sai com várias ideias, só que o cliente não está ali. Então, a gente acha que a gente sabe sobre o cliente. Então, a gente fala, o ponto de dor dele é esse e tal. Só que, de fato, às vezes, quando a gente vai para a rua, com aquele achismo a gente descobre uma outra coisa, né? E o problema do design thinking, para mim, não é o design thinking em si, mas é o que você vai fazer com ele no dia seguinte. E a interpretação que as pessoas fazem. E a gente estava falando antes do groupthink, né? Que é quando eu boto um monte de gente na sala e aí, de repente, eu chego num consenso entre essas pessoas sobre o que deveria ser a solução, e aí causa uma falsa ilusão de que eu solucionei o problema. Então sai todo mundo extremamente feliz da sala,
mas com a falsa ilusão de que eu resolvi o problema, que na verdade eu não resolvi porque eu não coloquei o cliente ali no centro. E aí, pegando um gancho, muito do que a gente faz aqui com startups, pegando o outro lado, que é basicamente, o que a gente fala para as startups? Qual que é o recado número 1 que a gente fala para as startups? Você precisa resolver uma dor, né? Uma dor. E como é que se descobre uma dor? Vai falar com o cliente. Vai falar com o cliente. Então, a gente bota os caras, manda os caras irem pra rua, manda o cara falar com o cliente. Então, acho que essa voz do cliente, quanto mais a gente fala, e a gente vê muito isso com squads corporativos, né, Vitor, que a gente toca, que quando a gente começa, às vezes, um projeto, existe uma visão idealizada ou estilizada de quem é o cliente. E à medida que o time vai pra rua, eles começam a descobrir o que é o cliente, como ele se comporta. Você não vê isso também? Eu vejo existe, a gente até brinca aqui na ACE que existe um vale do desespero, né? Que é o que acontece. A pessoa começa um squad lá que é um novo negócio, tem um problema para atacar, é tudo maravilhoso. A gente já começa com um treinamento, né, bacana, mostrando um pouco do mercado e tudo mais. E aí, quando o time vai pra rua, quando ele vai fazer interações com os clientes, eles começam a perceber coisas que eles nem imaginavam. E eles começam a pensar, nossa, mas eu tô indo pra um lado que não era o lado que eu tinha pensado anteriormente que a gente deveria seguir, né? Então, e eu não sei o que fazer com esse novo lado, com esse novo caminho. E existe uma questão do, tá bom, e agora? O que eu tenho que fazer, né? Como é que eu volto com esse feedback pra dentro de casa, modelo uma coisa nova pra poder colocar na frente do meu cliente? Como é que eu conto essa má notícia pro meu diretor, né? E que não é uma má notícia, né? Era uma ilusão que a gente estava alimentando com o projeto, mas não é uma má notícia. Quanto mais eu descubro do meu cliente, mais eu me aproximo da verdade. E mais eu coloco em xeque as minhas ideias pré-concebidas, que não são mais do que hipóteses. Então a gente valoriza ainda muito a ideia como, né? E a gente vê muito no mercado ainda, tem empresas, por exemplo, que fazem um modelo parecido com o Sprint, e aí o cara fica uma semana numa sala com os executivos da companhia e traz especialistas para discutir o tema, e no final se sai com uma conclusão. Né? Isso me traz sempre à memória aquele velho exemplo clássico da NASA, 1960, corrida lá espacial, né? Do LAPS versus Spacepen, que os Estados Unidos tinham, na verdade o desafio, né, da União Soviética dos Estados Unidos era ter algum instrumento que escrevesse lá na Lua para documentar dados, e aí os Estados Unidos correm fazendo a Spacepen, investe em P&D e monta uma caneta que funciona antigravidade, e aí os russos fizeram uma solução muito mais simples, utilizaram um LAPS. E por que isso? Porque ficou focado demais na solução e não no problema. No problema é descobrir o que é realmente a verdade. Como você falou, o cliente, quando ele tem as suas necessidades, isso é como se fosse uma cebola. Você tem, né, layers, camadas que você vai descascando, descobrindo, e até para saber se aquela dor realmente é uma dor que ele quer resolver. Esse é um outro ponto, porque existem dores que os clientes não estão dispostos a colocar dinheiro, tempo e esforço, mas para ele incomoda. Então a gente quer evitar isso, né? Então esse exemplo, quando me traz a memória e quando eu vejo trabalhos em que eu coloco só especialistas para discutir soluções, eu estou descartando o contexto principal, que é o problema. Que nesse caso da NASA, o problema principal era manter registro das informações. Se era com lápis, se era com palitinho, se era com papel, se era com tinta, não interessa. Eu resolveria esse problema. É por isso que os russos fizeram algo tão simples e hoje vira uma piada por conta disso, né? E centrar no cliente, né? E basicamente isso. Então a gente pega, eu coloco especialistas na sala, e eu me lembro muito quando eu comecei a investir em startups, eu comecei na aceleração aqui na ACE, e eu já tinha muita experiência de marketing, com vendas, com criação de novos negócios, e o que eu aprendi, o que me deixou bastante humilde nesse sentido, é que cada startup tem um contexto absolutamente diferente uma das outras. E a dica que eu dava como especialista para a startup, e eu dava uma dica específica, você precisa criar uma campanha no Facebook assim, assim, assado. E naquele contexto não funcionava, porque eu tinha pego isso aqui no outro contexto, esse aprendizado. E aí, se a gente for pegar a grande maioria das startups que surgiram no mundo, impactaram o mundo, elas não foram feitas por especialistas.
especialistas. Elas foram feitas por amadores, né? O Mark Zuckerberg nunca tinha feito uma empresa de mídia. O Travis Kalanick nunca tinha feito uma empresa de transporte. O Larry Page e o Sergey Brin nunca tinham feito uma empresa de mídia, de busca. E assim por diante. Nenhum cara que impactou de verdade o mundo veio de um lugar de especialista, ele veio de um lugar de amador, né? O amador, na verdade, descobre melhor do que o especialista. Então, quando eu vejo muitas vezes as empresas com um deck final, depois de um workshop desses, e tá tudo resolvido ali naquele deck, plano de crescimento e taxas e coisa... E de onde vocês tiraram isso aqui? Qual a base, né? Qual a premissa? Na minha cabeça me vem uma versão diferente do business plan, que também não funciona, né? Porque o business plan se baseia em premissas tipo taxa de conversão de cliente, tamanho de mercado, que não necessariamente se provam verdadeiras. Então eles estão substituindo o business plan por uma ferramenta mais cool. E mais ágil também, mais né? ágil. Que tá muito no... Eu penso assim, ó, e a gente tem que entender um pouco do job, né? A tarefa ser feita com um workshop onde tem especialistas na mesa. Muitas vezes é até para provar, né, pro superior, quem contratou esse workshop, muitas vezes é para provar pro seu diretor, pro seu gerente, que olha, eu estou colocando um carimbo nessa atividade que eu estou fazendo aqui agora, porque tem um especialista A, o B, o C na mesa. Então é um negócio que às vezes vai valer mais do que eu fazer um business plan e colocar uma taxa interna de retorno e tal. Porque eu tô colocando um cara de uma startup XYZ que é unicórnio na mesa, tô colocando aqui um especialista de uma consultoria muito, muito boa. Então isso chancela um pouco a iniciativa dele dentro da companhia. E existe um outro fator também que muitas vezes as pessoas acham, e muita gente procura a gente por isso, que por ser ágil, por ser como a gente se posicionava muito como uma aceleradora, que as coisas iam acontecer de uma forma muito rápida, né? Que a gente ia colocar o produto no ar, escalar em um mês. E aí um workshop com especialistas na mesa é justamente para poder encurtar um pouco esse tempo e falar assim, cara, a gente vai sair hoje com um plano e com esse plano a gente já vai colocar no mercado em pouco tempo, né? E aí a gente cai no erro de colocar algo que a gente não fez nenhuma interação com o cliente, e isso acaba ficando muito caro para a companhia, né? E ela desperdiça um dinheirão em cima daquele projeto e se frustra, né, com isso. Eu vejo que faz sentido a gente ter especialistas reunidos quando nós estamos na fase de solução, na fase de ideação, ou seja, eu já tenho definido e descoberto por completo as necessidades do meu cliente. Aí sim, perfeito, faz total sentido, e aí surgem metodologias, por exemplo, como o Leanception, do Paulo Caroli. Como é que é o Leanception? O Leanception, assim, existe um livro chamado Direto ao Ponto, do Paulo Caroli, que ele explica tudo isso. Ele é, assim, um gênio, trabalha na ThoughtWorks. E o que ele fez? Ele observou que a criação de software sempre foi muito turbulenta no mundo como um todo, né? Então, daí surge a metodologia, não método, a filosofia de olhar como eu posso desenvolver software mais ágil, né? E o Paulo Caroli, assim, imerso nessa cultura de desenvolvimento de software, observando, inclusive, na época, existia uma empresa chamada Rational, que depois a IBM comprou, que tinha um processo de montar software e tudo mais, que o primeiro passo era o Inception, que era coletar as necessidades do cliente e tudo mais. Ele pega isso, junta com o que depois o Eric Ries publicou no livro, o Startup Enxuta, toda a questão do construir, medir e aprender e começar pequeno com o produto mínimo viável, e fala, poxa, tá aqui, Inception com produto. Vou fazer isso. Eu vou desenhar um processo em que eu consiga criar. Então, o Inception, Leanception, ele é focado em criar produtos de forma enxuta, mas é focado no MVP, já é na solução. Então, aqui faz sentido ter reunião especialista. E aí sim, o Leanception coloca quem vai desenvolver, construir dentro da sala. E mesmo, olha só, mesmo assim, quando eu tenho especialista para construir o produto, ele também traz cliente, ele também traz os stakeholders que vão se beneficiar daquilo. É claro que tem um processo anterior de descobrir muito mais as dores, porque você precisa vir preparado. Mas daí faz sentido. Aí eu vejo que é o caminho certo. Vocês acham que existe uma visão meio romanceada por parte dos decisores, dos líderes das organizações em relação ao que esperar desse tipo de método? Qual a leitura de vocês sobre isso? Assim, a grande preocupação que eu vejo hoje, a empresa ela quer se tornar mais inovadora, ela vai fazer algumas coisas, né? A primeira delas é mexer no ambiente. Então ela começa a colocar post-it, bolinho, videogame, né? Coloca graminha sintética, cadeira de sol,
tal, e quer Derruba fazer, paredes, e né? derruba a parede e acha que a inovação vai acontecer, mas por enquanto não está acontecendo, beleza? O que ela faz? Começa a trazer, então, vamos começar a idear, vamos fazer sessões de brainstorming com post-it e tudo mais. E aí o que acontece é o dia 2 lá para executar a inovação e botar isso de pé. E aí é onde a gente vê a divergência entre a expectativa dos grandes líderes das empresas versus quem está lá no chão da fábrica executando, que precisa botar o produto no ar. A gente fala, inovação não é idear, inovação é a gente botar o produto na rua e vender, certo? Isso inovação boa, inovação entregue. Medida no Excel, que a gente fala, né? Medida no MyInnovation. Boa. E aí quando a gente vê um pouco do que acontece no dia seguinte do workshop que eles fazem, qualquer que seja na semana seguinte a 5 dias de design sprint, enfim, seja a metodologia qual for, como é que executa isso? E onde é que vocês acham que onde é que os times falham? E aí, pegando o gancho também, no meu livro, A Estratégia da Inovação Radical, nas melhores livrarias nesse momento, não deixe de conferir, a gente fala de design organizacional e gestão ágil. São os dois temas que a gente, né, que tangenciam isso aqui. Então, assim, onde é que vocês acham que o pessoal peca no dia seguinte? Eu acho que tem vários problemas aí, né? Um deles é no objetivo, né? De traçar bem qual é o objetivo com aquele projeto. E o segundo é o real entendimento do tempo que isso pode levar. E isso é fundamental. Então, por exemplo, um projeto de inovação. A gente não sabe, sem inovação, a gente não sabe exatamente qual que vai ser o entregável final. E esse processo ele pode demorar 2 anos, 3 anos, 4 anos. E se vai demorar tanto tempo para poder encontrar qual seria esse entregável final ou para dar receita e tudo mais, o primeiro erro aí é estabelecer, por exemplo, uma métrica de faturamento para os próximos meses daquele projeto, né? Então, e esse é um problema grave de erro de design organizacional, que é não medir o progresso daquele projeto, né? Quer dizer, quantas interações eu estou fazendo com o meu, né, possível cliente, só que eu coloco uma métrica financeira como se eu quisesse um ROI já em curto prazo. E aí quem está na equipe daquele projeto fica extremamente pressionado a apresentar um resultado financeiro em um curto prazo. Então ele pula etapas importantes, que são as etapas de validação. De fato entender que é o cliente, como é que eu vou vender para ele, quanto que eu vou cobrar, quais são os meus canais, né? O que a gente fala, tem a terminologia que a gente fala bastante, que é o Product Market Fit, né? Encontrar a solução perfeita para o cliente, os canais perfeitos, etc. Então, esse já é um problema muito grave. Então, a gente precisa dar um passo para trás, primeiro, antes de implementar um projeto de inovação e desenhar bem qual que vai ser a regra do jogo. E quando eu falo a regra do jogo, não é para engessar, é para proteger aquele projeto. É falar assim, olha, você vai ter liberdade para inovar em um ambiente que vai ser diferente do ambiente tradicional, né? Não é que o ambiente tradicional está errado, ele foi construído, né, uma governança de uma empresa com compliance, etc., foi construído para proteger o core business dessa empresa. Então, e ela está até hoje no mercado por causa disso. Então, só que um projeto de inovação, como a gente não conhece o entregável final e tudo mais, ele causa um pouco de estranheza para a companhia, porque é algo muito novo. E uma vez implementado com a mesma regra tradicional, provavelmente a chance desse projeto morrer é extremamente alta, né? Então, o primeiro passo é mexer um pouquinho nesses indicadores, nessa regra do jogo, para aumentar as chances de sucesso. Combinar as expectativas. O pessoal não vê, às vezes, pega uma startup, né? Uma startup demora quase 3 anos para atingir um patamar de maturidade relevante. E aí o cara fala, não, quero ser mais como uma startup. Quer fazer em 1 mês. Você vai ser mais como uma startup se você seguir os métodos que as startups utilizam. Então, só que existe uma ilusão. E acho que aí é onde entra o ponto. A percepção versus realidade. Quando eu coloco um produto finalizado, entre aspas, no ar, eu tenho a ilusão de que eu tenho um produto finalizado no ar. E a gente acha que o processo é linear, né? E que não vai ter uma interação caótica, que não deixa de ser construir, medir e aprender, né? Vou ter feedback e vai dar problema, e o cliente não vai gostar, e aqui não vai atender nesse ponto, e o processo por si só, empreender é caótico, e tem que lidar bem dentro desse caos, né? Eu vejo que, por exemplo, aqui na ACE, mais de 90%
90% das startups que entram mudam o seu produto, o seu modelo de negócio, etc. Como que isso no meio corporativo não deveria ser pelo menos a mesma coisa, se a gente fosse criar colocar algum produto no ar? Não, isso é super interessante. O que você está dizendo aqui, ainda que eu acerte no produto, eu ainda posso mudar meu modelo de negócio. Então aquele produto não é legal para vender, eu preciso alugar. Não é legal para alugar, eu preciso compartilhar de alguma forma entre pessoas. Não é legal para compartilhar entre pessoas, então eu vou fazer outro tipo de serviço. Enfim, né, existe uma variável imensa aqui, que é como eu vou entregar o meu modelo e montar meu modelo de negócio. O que existe muito no meio corporativo sobre esse tema é que quando um gestor chega com um projeto para ser aprovado, ele já chega com uma ideia do que ele vai ser. Né? Ele não chega com o problema, cara, tem esse problema aqui, a gente precisa atacar esse problema. Ele já chega e fala assim, olha, a gente vai usar da inovação para chegar nesse entregável final. Eu quero fazer um marketplace que vai conectar tudo mais, os meus clientes com não sei o quê. Então ele já chega com o entregável final. Porque você precisa chegar, senão você queima o seu filme na empresa. Se o cara chega só com o problema lá, pô, e aí? Não, vou descobrir agora. Como assim descobrir? Você precisa ter as respostas. Você é pago para ter respostas, não para chegar com hipóteses e problemas. E eu acho que é isso que é a grande mudança de paradigma que a gente vê, né? E quando a gente pega esses workshops, eles são meio que uma emulação de idealizada de processos das startups. E quando a gente vê o que uma startup faz no dia a dia, ela faz os seus workshops lá, mas é muito menos metodológico do que a gente imagina, porque antes do método vem o mindset do empreendedor, né? Do que ele está buscando e do reloginho que mostra quanto tempo ele tem de vida da sua startup. E isso tem um estímulo, né, adicional para o cara ter ideias melhores e testar mais coisas. Vocês não acham? Não, com certeza. O Reid Hoffman fala uma coisa interessante, que é o empreender é você pular de um penhasco e construir um avião no caminho, né? Para conseguir decolar. Então isso é um desafio enorme. E quando a gente ainda fala de empresas, e aí puxando um pouco do que o Vitor falou, colocando o dia 2 da inovação, você fez o workshop no dia seguinte, aí tem perguntas que são óbvias, né? Que qual é o time que vai trabalhar? Quanto tempo ele vai trabalhar? O que ele vai trabalhar? Eu vou estar competindo com um recurso, ou seja, de alguma meta core do negócio. Então, de onde vai vir o dinheiro? De onde vão vir possíveis contratações de serviços que eu precise, etc. E aí começa toda uma dificuldade. E aí, se você tem uma empresa que é hierarquizada, aí que fica mais complexo, porque surge um famoso assunto chamado política. Exato. E aí a gente já sabe que vai para o problema de eu tenho que chegar com tudo pronto para o meu chefe, porque ele é a pessoa que dentro aqui tem a visão de ter executado grandes coisas, e aí você otimiza sempre pro cara que paga teu bônus. Exato. E não para a inovação em si, né? Então tem um problema. E aí, eu vejo bastante, assim, quando eu olho no mercado, as empresas elas fazem o workshop e depois o time não fica full time tocando aquele projeto. Quer dizer, então eu sempre falo, pô, o quanto isso é importante para tua empresa? Não, é muito importante, é meta, tá legal. Mas tu vai deixar o cara fazendo planilha do orçamento em vez de tocar essa tua iniciativa ultra relevante, que a gente não tem headcount suficiente para isso. Peraí, mas você não acabou de dizer que era estratégico e importante? Então tem uma dissonância entre o discurso e a prática no que diz respeito ao dia seguinte desse workshop. E a gente vê que uma das coisas mais subestimadas nesse processo todo é o foco. Porque quando você pega lá 5 dias de um design sprint, o método é menos importante do que você ter colocado um grupo 5 dias numa sala só pensando nesse problema. Porque nas empresas a gente não para pensar. É uma reunião de 1 hora aqui, o cara manda um e-mail e a gente realmente não discute as coisas. E o fato dessa metodologia ajudar a discutir é muito bom e gera um resultado e as pessoas sentem esse resultado. Só que no dia seguinte a coisa dispersa e vai cada um pro seu lado, cada um para sua baia, para sua mesa, para o seu coworker, sei lá,
e fica part-time. Ou surgem coisas do tipo, agora a gente trabalha com metodologias ágeis, mas é um ágil em um time que trabalha 20% do tempo. Então é o paradoxo, o ágil entra como ferramental, mas não como mindset, né? E você não pode ter um horário para inovar, né? Você tá lá trabalhando, tá part-time, né? Falou, olha, deu 6 horas da tarde, agora é a hora de inovar, né? E aí eu abro minha planilha lá que eu tava inovando com a minha equipe, entro numa sala, faço uma dinâmica de brainstorming e isso é para eles ter uma sensação de estar fazendo inovação. Mas na verdade não é. E torna o processo completamente lento, né? Ter só a sexta-feira à tarde para poder desenvolver aquele projeto, para colocar no ar e tal, não vai mover o ponteiro, né? A dedicação é muito grande. E quando a gente vê, por exemplo, todas as consequências que um projeto que ainda é iniciante podem dar, elas acontecem quando você menos espera. Então ela vai acontecer, por exemplo, lançou um produto no mercado, às 3h30 da manhã ele vai dar problema. Só que às 3h30 da manhã você não é o horário de você inovar. Ou às 8, 10 horas da manhã você está fazendo ainda o seu trabalho tradicional. Só que deu bug no sistema lá. O seu cliente, aquele beta tester que está lá, ele está usando e está dando problema. Só que você não pode parar tudo para poder atender aquela ocorrência. E com isso você só devagar começa a enrolar uma corda no seu pescoço, né, e te mata ali bem no início. A gente lançou esse ano o ACE Innovation Survey 2019, que é uma pesquisa que mostra o estado da inovação no Brasil. Dentro dessa pesquisa que a gente, inclusive você pode acessar o nosso site, buscar aí, inclusive no Google, você vai conseguir baixar. A gente vai colocar nas notas aqui do podcast. Excelente. E aí você vai perceber um dado lá que 70% das empresas estão sofrendo disrupção no mercado. Ou seja, elas precisam se mexer, senão vão ser atropelados. E hoje, as mesmas ferramentas disponíveis para startups estão disponíveis para empresas. Ou seja, qual é o grande diferencial hoje se a gente tem a mesma ferramenta? Quem consegue fazer o ciclo construir, medir e aprender de forma muito mais rápida, com o cliente no centro, é o aprendizado. É o aprendizado com o cliente no centro de forma mais rápida. Se eu não tenho isso, não adianta eu ter o mesmo ferramental se eu estou agora sofrendo disrupção, mas eu não estou conseguindo me dedicar, então acaba que eu estou sendo lento. Tenho as mesmas ferramentas, não jogo na mesma qualidade. Esse é o ponto. Por que é mais fácil, entre aspas, uma startup causar uma disrupção no mercado do que uma empresa tradicional, grande? Porque ela é mais rápida. Efetivamente, ela é mais rápida. Ela consegue iterar muito mais rápido sobre a dor do cliente, né? E ela só está pensando nisso. E ela está pensando nisso o dia inteiro e tem a restrição de tempo e dinheiro, de vida, relacionamento, entre outras coisas, né? Quando o empreendedor está sempre sendo dedicado. Acho que existe uma questão aí também de DNA. Uma startup, ela é criada... ela já desde o início ela já é criada para poder causar um grande impacto naquele negócio, né, naquele segmento. Então eles já nascem com esse ímpeto de fazer diferente, fazer melhor, fazer mais rápido, ao contrário de uma grande organização que é pesada, né? Ela tem 2 desafios basicamente. Ela também tem um desafio de atacar o mercado, mas ela também precisa se proteger, né? E aí hoje o que acontece é que tem várias dessas iniciativas acontecendo que estão atacando essas empresas e eles não sabem nem por onde começar. Eles não veem nem quem está atacando, mas eles sentem que o mercado está em disrupção, mas eles não sabem nem por onde começar, né? E o ambiente em si é falho, né? Ele não permite que ele consiga fazer o que você disse, fazer movimentos rápidos, fazer interações rápidas, e isso deixa esse processo bastante lento e abre muito espaço para empreendedores e tudo mais, para eles colocarem negócios no ar e causar disrupção no mercado. Agora, deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Eu tenho uma percepção, a gente vê tudo que essa metodologia, as metodologias e tal, e eu acho que os empreendedores são muito menos disciplinados nas metodologias, geralmente, do que a gente imagina, né? Do que a gente idealiza. Que o cara vai ficar com o Eric Ries lá, a Bíblia aberta. Não, peraí, agora eu tô no Build, agora eu tô no Measure. E é óbvio que os melhores empreendedores são os mais disciplinados. Isso não tem erro. Mas eu vejo que existe muito mais se guiar pelo princípio da coisa do que pelo método. Vocês concordam comigo? Vocês veem isso ou não? Eu acho que total. No fundo, tudo vai refletir em comportamento. E comportamento vem de princípios, né? E aí, o que eu percebo também? Quando a gente está inovando como uma empresa, o mindset de intraempreendedor ele precisa estar na mesa para que eu saia do outro lado e possa
possa passar por cima desses pontos que às vezes, olha só que interessante, às vezes o método ágil em si como ferramental pode me deixar frágil e não ágil. Eu tenho que saber a hora de desligar. O empreendedor, ele não tem tempo de ficar decidindo se eu vou ou não fazer isso. Na verdade, ele tem que executar, ele não tem muita opção, por isso que às vezes ele está atropelando mesmo e vai muito por tentativa e erro, né, sendo muito mais rápido e efetivo nisso. Agora já a empresa, eu acho que ela tem até a capacidade de contratar um coach certificado em Design Thinking. Olha só que coisa incrível, né? Uma startup Agile, Scrum, Master. né? Então a gente não vai ver que uma startup tem isso. Então, acho que por natureza do contexto, o empreendedor ele precisa ter muito mais uma filosofia daquilo do que um ferramental. Então ele vai sair no outro lado por restrições aí. Concordo. E aí, workshop com post-it funciona ou não? Essa é a pergunta aí que a gente se propôs no início. Qual que é a visão de vocês aí? Eu acho assim, tudo depende do seu objetivo, né? O post-it em si não significa nada. Eu posso escrever na parede, tudo mais. É muito mais uma forma de você organizar suas ideias, né? O que a gente não pode colocar é um hype em cima disso e achar que é isso que vai resolver o meu problema. Só o fato de eu estar fazendo um workshop de post-it é que vai resolver o meu problema. Você pode fazer um workshop com post-it, sem post-it, isso não, na verdade não interessa. A gente só não pode colocar isso como o principal ferramental para resolver os meus problemas. Legal. Eu também estou na mesma linha. Funciona, contanto que no dia 2 eu também tenha políticas, um design organizacional, uma organização ambidestra que tenha a capacidade de trabalhar com core business em novos negócios e uma qualidade alta. Porque não adianta nada eu inovar. Esses dias eu até falei com uma empresa que tinha um banco de ideias absurdamente grande, mas não estava conseguindo colocar nada na rua. E isso é só mais um. Existem vários que são assim. Então se você tiver um design que propicia isso, então eu acho que vai funcionar. Ele é um mecanismo de meio e não de fim, né? Para nós, se eu pensar que inovação é ideia mais execução, eu coloco ideia como 1%. Depois 90% vai ser execução, né? Tornar aquilo uma realidade. Que é o mais difícil, né? Eu concordo com vocês, estou na mesma página. Eu acho que o workshop de post-it, seja qual método, desde o Design Sprint, Inception, enfim, o que quer que seja, tem o papel de botar a gente na sala de áreas diferentes e fazer essas pessoas conversarem, o que em si já é raro dentro de uma corporação, né? Em si já é, pela organização em silos, já é algo complexo, né, de organizar. E eu acho que ele tem esse mérito e ele traz um pouco mais de clareza para o problema, o que eu quero resolver. Então ele tem um mérito, eu acho que ele, obviamente, a gente faz, a gente executa, a gente gosta, mas é o dia 2 que conta. É o dia 2. Então, acho que é importante, o disclaimer se você executou um workshop com post-it, você fez 1% do trabalho. Ainda falta 99%. Acho que esse é o já é bom, né? Dentro do nosso ambiente já é bom. Então, estamos encerrando mais essa edição do Growthaholics. A gente discutiu esse tema que dava horas aí pra gente continuar falando dos métodos e afins. Se você tem dúvidas, se você tem comentários, mande e-mail pra gente. A gente vai adorar receber as suas mensagens. E até a próxima edição. Obrigado, Vitor Navarrete, Sullivan Santiago. Obrigado, Pedro. Até a próxima.